Olá, como vai você? Tudo bem? Então, gente, hoje eu vim aqui para conversar um pouco a respeito de uma situação muito importante envolvendo nossa vida enquanto pessoas autistas e adultas. Vocês vão ver meu reflexo em alguns momentos aqui na tela, porque eu tô de óculos e esse óculos ele reflete. E aí fica tudo assim, bem doido. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso não acontecer. Bem impossível, mas eu vou tentar. Talvez isso vai reduzir um pouco a qualidade da tela aqui, da forma como vocês estão me vendo, porque eu reduzi o brilho da tela. Mas assim, dessa forma, pelo menos eu não fico refletindo esse negócio na minha cara, que não é legal. Então, gente, o que eu queria falar é que assim, ó, enquanto pessoa autista, adulta, a gente sempre vai se deparar com uma situação onde a gente vai ser incompreendido por pessoas que não necessariamente estão querendo querendo exercer uma crueldade. Isso me faz lembrar de uma frase que é eu acho que é da Hannah Arendt, alguma coisa assim, Hannah Arendt, que fala sobre o fato de que o mundo é feito de crueldades praticadas por pessoas que não estão necessariamente pensando nem, não estão necessariamente pensando nem que aquilo é bom nem que aquilo é ruim, elas não estão refletindo sobre serem boas ou más, elas só estão agindo no automático, elas só estão reproduzindo uma um costume, reproduzindo algo sem nenhum tipo de intenção de causar mal ou bem para ninguém. Então, é muito algo muito a vida banalizada totalmente, né? A rotina banal de uma pessoa que não reflete, porque tá no automático. Então, muitas vezes a gente vai se deparar com isso. A gente vai se deparar com o fato de que estar fora do senso comum, estar fora da órbita do aquilo que é geral, daquilo que é considerado normal, né? Um padrão da normalidade de quem está orbitando o próprio umbigo na maior parte das vezes, na maior parte do tempo, é, ele, ele pode ser bem esse padrão, né? Ele pode ser bem doloroso pra gente, pode ser cruel, pode machucar muito. E esse padrão ele pode existir no seio familiar. E muitas vezes isso não necessariamente acontece porque essas pessoas não se importam com a gente, porque essas pessoas não ligam ou não validam a nossa condição. Muitas vezes essas pessoas validam, essas pessoas sabem, essas pessoas se preocupam e prezam por nós, mas elas em si não conseguem perceber que muitas vezes aquilo que elas não querem que os outros façam conosco, elas mesmas fazem. Então, toda aquela questão as adaptações que precisam ser feitas para que a gente consiga pertencer a certos ambientes, essas pessoas elas exigem isso do mundo, mas elas não exigem isso delas mesmas. Elas não param para pensar que muitas vezes a gente entra em crise, a gente dói, a gente se machuca, a gente faz inúmeras coisas ali porque elas mesmas não fizeram questão de fazer todo um processo adaptativo que que nos garantisse uma estadia plena num lugar sem crise, sem dor, sem
sem sobrecarga de modo geral. Então, existe uma diferença entre cansar e se sobrecarregar. Essa é a diferença que muita gente fica sem entender. Quando tu vai num lugar, tu cansa. Assim como quando tu vai fazer um exercício físico, tu volta para casa cansado. Se tu vai fazer um exercício físico e tu volta para casa sobrecarregado, isso é um sinal de alerta, porque isso é um sinal de que o teu treino, a forma como o teu treino foi organizado não está compatível com aquilo que tu aguenta. Então, o teu personal, a pessoa que cuida dos teus exercícios precisa repensar isso para um próximo momento, para que tu não sofra novamente essa sobrecarga, essa dor que vai te fazer, inclusive, não poder ir na próxima sessão de exercícios. Então, tu não vai poder fazer exercício mais naquela semana só porque tu te sobrecarregou e vai precisar se recuperar. Então, muitas vezes, a nossa família não consegue entender que se ela fosse um pouquinho mais adaptável, se adaptasse mais a certas questões que muitas vezes lá fora elas querem, a nossa própria família quer que aconteça, dentro não querem fazer também. Então, quando eu quero que algo aconteça lá fora, eu preciso reproduzir dentro. Então, dentro da família precisa existir esse cuidado, essa adaptação. Se não existe, provavelmente esse autista vai viver sempre em sobrecarga, sempre exausto, sempre no limite, ele não vai conseguir fazer muita coisa e ele vai, se ele for tentar fazer muita coisa, que eu quero dizer, ele não vai conseguir fazer coisas muito pra fora, entende? Então, tudo por quê? Porque ele não tem uma estrutura que suporte ele dentro. Então, quando ele não tem uma estrutura realmente que suporta ele dentro de casa, ele não consegue ir para fora de casa. Ou para fora de algum lugar que ele na verdade, ele faz de tudo para sair dessa estrutura que não consegue suportar as necessidades dele e se adaptar. E ele vai se tentar de todo modo, tentar se isolar ao máximo que ele puder de tudo. Então, é uma coisa que realmente é o que mais acontece com a gente, é isso. É um isolamento fortíssimo, porque a gente não recebe várias adaptações que a gente precisa, principalmente quando a gente é diagnosticado tardiamente. O que acontece é, a gente nunca recebeu certas adaptações, então a gente sempre foi desrespeitado em várias coisas, sempre foi tratado como pessoa problemática de alguma forma, e aí depois disso, o que acontece? A gente chega nesse lugar onde nunca, muitas vezes, a família olha, mesmo que quando a gente recebe o diagnóstico e pensa verdadeiramente assim, o nosso comportamento precisa mudar com relação a essa pessoa, porque essa pessoa estava tendo todos esses problemas aqui que levaram ela a esse diagnóstico, porque a gente estava fazendo isso e aquilo. É tipo como... Eu gosto de trazer exemplos físicos para as pessoas entenderem, né? Que é, por exemplo, uma criança que está obesa. Claramente essa criança ficou obesa porque ela não foi cuidada devidamente. E os pais, a família, de um modo geral, precisa repensar os hábitos alimentares dessa criança e os próprios até. Então, aí essa criança muitas vezes está comendo um monte de besteira, sendo alimentada de uma forma totalmente insana, ficando obesa, e todo mundo tá ali se isentando daquela responsabilidade e achando que é biotipo, achando que é normal, ensinando a criança que aquilo ali é o que ela é,
Sendo que, na verdade, não. Aquilo ali foi um hábito construído que gerou aquela situação, aquela situação que precisa mudar e que é difícil mudar porque envolve hábito, envolve mudança comportamental geral, não é só da criança, é do adulto que alimenta essa criança. Então, por que eu tô trazendo isso? Porque quando a gente fala sobre uma condição de neurodivergência, quando a gente fala sobre autismo, eu vou falar sobre mim, eu vou falar sobre a minha condição, não vou falar sobre condições que eu não, ah, que eu não tenho tanta, eu não tenho propriedade para falar sobre obesidade infantil. Eu só usei como uma comparação na questão comportamental. Então, agora falando profundamente, o que acontece? O hábito dessa família inteira precisa se modificar para que essa pessoa consiga se manter no eixo dela. Tu acha mesmo que é fácil isso? Não é fácil. Uma família inteira, várias pessoas dentro dessa família que estavam acostumadas a tratar aquela pessoa como só qualquer coisa, como algo, ai, sei lá, é isso aí, tchau. Tá sempre socada lá no quarto, sem fazer nada, não consegue, não tem energia pra nada. Não, ela não vai, ela não faz, ela não acontece, ela não quer, ela nunca quer fazer nada, ela não pode, ela não tem força, ela não tem capacidade de suportar existir de verdade no mundo, né? É muito fácil para essa família lidar com isso dessa maneira e se isentar da responsabilidade diante daquilo. Porque quando a gente coloca no mérito de que, não, para aí, essa pessoa não consegue sair no mundo, porque quando ela sai da porta do quarto dela, existe uma televisão que está ligada no volume 50, existe uma pessoa batendo panela loucamente, existe uma pessoa falando alto, existe uma pessoa gritando, existe uma pessoa. E não é gritando por agressividade, às vezes é só porque a pessoa tá assim, ela não pensa. Existe luz acesa, um monte de luz acesa, existe um monte de coisa assim, complexidades na vida dessa pessoa que, assim, ninguém tá enxergando isso aí, né? Ninguém tá enxergando esse lado. E aí dizem, não, aquela... Sabe o que é? É que ela é autista, ela não aguenta nada. Ela só pode ficar mesmo socada naquele quarto ali, estudando, lendo e trabalhando. Dentro do quarto, porque não trabalha online. Ou quem vê de fora, às vezes é uma pessoa mais antiga. É uma à toa. Não faz nada da vida, só fica socada naquele quarto. Faz nada. À toa, problemática. Preguiçosa, relaxada. Só consegue dormir e ficar na frente daquele computador. Por que será? Por que será? Como eu comentei, porque quando essa pessoa abre a porta do quarto, é uma balbúrdia. Porque pra pessoa aquilo ali é uma balbúrdia, aquilo ali não dá. A pessoa implora por uma coisa mais tranquila, mas ela não consegue receber aquilo. Porque existe uma estrutura familiar que já está toda condicionada a entender que aquilo ali é o normal e que aquilo ali não pode mudar de maneira nenhuma. Aquilo ali é o que é. E quem quiser que se adapte, quem quiser que lide adaptando-se. Se não pode se adaptar, então fica lá atirada e deu. Fica lá atirada. E não. Se não consegue aguentar, então não tem que viver. Não tem que fazer nada. Muitas pessoas, né? Muitas pessoas que recebem um diagnóstico de autismo estão nesse lugar. E não só pessoas que foram diagnosticadas tardiamente. Qualquer pessoa, muitas vezes, até se foi diagnosticada cedo, na infância,
isso não significa que essa criança, que essa pessoa não é ignorada, não é invalidada, até mais ainda, porque tem toda uma construção, um retrato dessa criança que é feito como um incapaz. Se a gente está lidando com pessoas capacitistas, a gente já lida, não faz nada, não. Ela não faz nada, não aguenta nada, não pode. E aí, quando essa pessoa começa a existir e viver e fazer várias coisas, e ela começa a sair e fazer as coisas, ela se depara com uma situação onde ela é, assim, ela é realmente mais necessitada ainda. Porque daí não é só uma questão de eu queria poder existir. É tipo assim, agora eu já existo e eu preciso dar conta do recado. Eu preciso dar conta dessa existência porque eu estou sendo chamada para a vida. Estou sendo chamada para fazer parte, para existir, para comparecer no meu mundo, nas coisas que eu decidi, né? E aí a necessidade de adaptação fica cada vez mais forte ainda. Na verdade, fica cada vez mais clara, tá? Não é à toa, gente, que pessoas autistas com hipersensibilidade muitas vezes não se formam, tá? Não terminam a escola. Eu só fui terminar a escola com 21 anos de idade, porque eu pude ficar dentro de uma biblioteca em silêncio. Eu não podia frequentar uma sala de aula normal, eu não tinha a condição de aguentar aquilo ali. Entanto que eu fui pro EJA com 21 anos e fiquei dentro de uma biblioteca escura, me formei numa biblioteca escura, né? Então, mas me formei, fui até o fim, tudo bem. Mas vocês entendem as implicações dessas coisas todas? Né? Então, pessoas, em vários momentos eu tive a condição de ter em casa, né? Hoje em dia eu não moro mais com a minha mãe, mas quando a minha mãe eu morava com ela, o que me dava muita tranquilidade é que ela raramente, ela estava sempre muito trabalhando, ela nunca estava em casa. Assim, ela tava, claro, tava sempre no trabalho, ela passava o dia inteiro no trabalho, sempre trabalhando, fora, nunca tava em casa. Então eu ficava muito tempo sozinha em casa. Mas quando existia aquela situação de convivência geral com outras pessoas, muitas vezes faltou adaptação. Muito. Faltou. Né? Existe uma dificuldade muito grande de muitas vezes da minha família entender a minha condição. Até hoje, mesmo que eu saiba que a minha mãe me ama, me defende, quer meu bem, quer que tudo aconteça, quer tudo, mas muitas vezes é falho, isso tudo é falho. Fazer as coisas que hoje em dia meu marido faz. Nossa, isso pra mim é uma coisa assim, é uma coisa que eu nunca achei que isso fosse possível na vida do ser humano. O Rafa, ele se preocupa com. Nossa, todo mundo aqui que mora com a gente aqui se preocupa profundamente com isso. Com a luz, com o tom da voz, com o barulho, com. Nossa, tudo. Isso é uma coisa que. Muitas vezes, é isso que eu queria dizer, muitas vezes a família que a gente escolhe para existir, para viver, para conviver depois que a gente já cresce, que a gente fica adulto, vai ser uma família que vai estar muito mais disposta a fazer adaptações do que a família que nos criou, que viu a gente receber o diagnóstico, que um monte de coisas. Porque a família que nos criou já está com vícios antigos de achar que é ok a gente estar daquele jeito que eles nos viram a vida inteira, porque a gente estava sempre exausto, estava sempre sobrecarregado. E para eles, aquela imagem da gente sobrecarregado é normal. Então, eles normalizaram já
a sobrecarga que a gente vive. Enquanto as pessoas que a gente escolhe conviver, elas não normalizam isso. Aquilo não é normal para elas, porque elas não se acostumaram a nos ver sobrecarregados. Elas não se acostumaram com essa ideia de que uma pessoa pode ser sempre sobrecarregada como essência. Como as pessoas que nos criaram muitas vezes acabam fazendo isso não por maldade nem nada. É aquele papo da Hannah Arendt que eu falei. As pessoas, certas coisas, certas maldades acontecem porque pessoas estão simplesmente reproduzindo comportamentos sistematicamente, sem pensar se aquilo é bom ou ruim, sem pensar se aquilo é prejudicial ou não para alguém ou para si. Então, é isso que normalmente acontece e que faz com que a gente fique bem melhor depois que a gente consegue encontrar pessoas que são mais empáticas com a gente porque não normalizaram a nossa dor. Não acharam que a nossa dor é sempre suportável ou sempre ok. É sempre uma coisa, é que é assim, a culpa não é minha, essa pessoa simplesmente não aguenta, essa pessoa é sensível demais, é um exagero, mas o problema é dessa pessoa, entende? Porque existe esse lugar onde, é que é assim mesmo, né? A gente já descobriu que é autista, mas aí é assim, é isso, né? Então tá, então fica lá. Entende? E aí se normaliza uma ideia de dor que é natural e uma consequência da própria existência da pessoa. E aí a pessoa basicamente lida como alguém que é condicionado a nunca conseguir exercer nenhuma das coisas que sonha, porque ela tá tão sobrecarregada que ela não consegue fazer nada além de subsistir. Então, às vezes, existem certos ambientes familiares que eles estão tão acostumados com a nossa o nosso modo subsistência, o modo sobrevivência do autista, que eles já acham que aquilo ali é ok, é a régua, é a regra, é o normal, é o que, é assim. Então, isso tem que acabar. Só que isso tem que acabar como? Com a gente tendo consciência de escolher círculos sociais, ambientes que nos acolham e acolher pessoas também, mas que a gente escolha sabiamente pessoas que realmente estejam com uma visão de não, um autista, ele não tem que estar no modo sobrevivência do meu lado, ele tem que estar pleno, tá bom? Então, é isso que eu queria conversar hoje. Até um próximo episódio.